Fala, meu povo, hoje aqui a gente está com o Dr. Hudson. Olá, fala um pessoal. pouquinho quem é você, seu nome e seu bairro. Bom, eu sou o Hudson Lázaro, sou cirurgião plástico, faço cirurgias plásticas e especialista também em transplante capilar. E estou aqui com o Bruno para aprender um pouquinho das dicas dele aqui para o meu negócio. Show de bola. Então, antes de começar aqui, a gente estava trocando uma ideia rápida. Agora eu vou esquecer que vocês estão aí, tá? E aí eu vou partir para ele. Que o maior gargalo hoje, e eu acho que a maior parte do gargalo de médicos, tá? Sim. Inclusive domingo agora eu tô lá na FG e tudo mais. Bacana. Enfim, escalar a operação, às vezes manter aquele começo de escala. Então você absorveu muito cliente, às vezes você passa para algumas pessoas que já estão na sua equipe, só que aí você ter uma consistência para depois evoluir para um faturamento maior. Então, resumindo, é o desafio de todo mundo. Você está faturando 10, você quer faturar 20. Quando você começa a chegar perto dos 20, às vezes é difícil manter aquela consistência, porque aí é processo. Então, é você firmar os processos, você dar continuidade, ver KPI de funil de venda e tudo mais. Deu consistência, aí você tem que arrumar a casa de novo. O que é? Cara, eu vou precisar de mais gente para eu conseguir crescer mais. Então esse é o problema da maioria das pessoas, tá? Eu tenho essa imersão aqui, é uma imersão que eu dou em Miami só, eu ainda não tô dando ela aqui no Brasil, que são 2 dias, antes era 2 dias, agora eu fico 3 dias martelando na cabeça da galera. Eu já vou direto para a parte de funil de venda aqui, que é o quê? Pô, você me falou que você chegou no faturamento, ou seja, você estava conseguindo atrair muita gente. Sim. Só que aí, às vezes, ficava um gargalo, você aumentou o faturamento e depois ele deu uma caída, sendo que, na verdade, você tinha que manter ele com uma consistência. Isso, para mim, é o gargalo de atendimento comercial, que você mesmo já falou do WhatsApp. Aqui, para ser bem pragmático, eu tenho um funil de WhatsApp genérico, tá? Ele serve para trazer ideias para você, mas ele já vai ser muito útil, quer ver? Aqui, ó, ele tá aqui, pronto. Deixa eu abrir ele aqui, ele tá no MindMeister. Como é que funciona? As vendas são estímulos, tá? Então, a gente tem um quadro da FGV aqui que é bem legal, não sei se você já reparou nisso dele lá, que é o seguinte, metade do faturamento deles hoje tá do 4º ao 10º contato com o cliente. Ou seja, às vezes você aumentar o faturamento, simplesmente você só tem que ir pegar o dinheiro que já estava na mesa. Um atendimento que você deixou de fazer, só que você fez às vezes ele mal feito. Mal feito no seguinte, você não converteu. Entende? Entendi. Então, esse gráfico aqui é legal porque aqui ele mostra que no primeiro contato, compra por desejo, impulso, 45% das vendas. Segundo e terceiro contato, um pouquinho mais. Mas do 4º ao 10º, que é onde a pessoa está pegando confiança com você. Então, se aumentar o nível de consciência dela, que você tem um melhor produto ou serviço, para dor, desejo ou necessidade dela. Às vezes a pessoa vai fazer um procedimento com você por necessidade, ela precisa fazer. Às vezes é por desejo. São 2 coisas diferentes. Russell Brunson, que é um cara que é lá dos Estados Unidos, que fala muito de funil de venda, ele fala que são approaches diferentes. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de perda de peso. Tem gente que está precisando perder 10 quilos, 15 quilos, ela está acima do peso, ela está com problema de saúde, 20 quilos. Então ela está querendo sair daquilo ali, é uma dor muito forte. Agora tem uma outra pessoa que ela já está estável na vida dela, só que ela quer o six-pack, ela quer trincar o abdômen. As 2 estão correndo em direção, às vezes, ao mesmo produto, que, por exemplo, é um termogênico, algum tratamento e tudo mais, algum protocolo, né? Um para definição, o outro para emagrecer, mas um é muito uma necessidade, que é uma dor, né? Que ela tem latente ali. O outro não, às vezes é por vaidade, por querer alguma coisa. Então, são approaches diferentes. Então, uma coisa que o seu time tem que entender, antes de eu entrar aqui nos approachzinhos, como é que você fala com o cliente, para você recuperar, às vezes, um cliente que sumiu no WhatsApp e tudo mais, é você entender isso. Quando você entende isso, seu time comercial entende isso, você fala, cara, não, essa pessoa aqui é por desejo, essa aqui é por necessidade. Igual, por exemplo, lá na sua clínica, quais são os 2 maiores motivos que a pessoa faz um procedimento lá? Tá. Vou pegar mais o transplante capilar em si, né? A maioria, eu acredito que seja a autoestima, talvez a apresentação social mesmo. Eu tenho pacientes, às vezes, calvos, que eles não vão, às vezes, para um casamento. Caramba! Já teve paciente assim que não foi no casamento do irmão, por exemplo, que tinha que tirar o boné na igreja, né? Então, acaba mexendo muito com a autoestima desses pacientes. Isso é legal. Isso é uma coisa que você pode ter. Aí, agora a gente entrando aqui no funil de WhatsApp, o que acontece? Quando você vai fazer o approach,
E aí, quando você entende o problema da pessoa, porque é complicado você empurrar um produto para a pessoa, uma solução. Você tem que entender qual que é a necessidade intrínseca dela. Porque o Russell Brunson mesmo fala, olha, a gente tem o problema e a dor real do dia a dia. O problema, daquele exemplo que eu dei, é sobrepeso. O problema do cara é a calvície. Qual que é a dor real? Ele não consegue ir num casamento. Ele não consegue se socializar. Às vezes ele tem que ir com uma vestimenta diferente. Ele é obrigado. Ele é o cara que está sempre de boné. Sim. Entende? Ele é o cara que não se sente bem quando ele não está com o boné. Tipo assim, ele tirou o boné, parece que ele tirou um pedaço dele. Exatamente. Isso é uma dor latente. Às vezes essa dor é muito mais importante de se bater do que se falar, não, nós temos tratamento para aquele negócio institucional. Sim. Tratamento pela calvície de acordo com dados de não sei o quê. Entende? É humanizar mais para pegar na dor, porque as pessoas compram as coisas pela emoção. Elas justificam pelo racional. Então assim, eu comprei um tênis. Não, mas você comprou um tênis de novo. Aquela pessoa que não pode comprar. Não, mas esse aqui o cadastro é branco. A gente justifica pelo racional uma coisa que a gente compra impulsivamente. E aí entra a narrativa de venda. Aqui a gente vai falar um pouco só de narrativa de venda, eu não vou adentrar muito, mas a narrativa de venda ela serve para isso. Uma coisa legal, interessante, isso aí é legal. Há muito tempo atrás tinha uma bebida que chamava 7-Up. Você lembra? Você lembra de 7-Up? E aí o que acontece? A 7-Up saiu do Brasil e o Guaraná Antártica chegou e tomou conta da soda na época. Mas por quê? Eles falavam que a 7-Up era xoxa, ela era xoxa, não tinha gás direito, né? E ela não tinha sabor direito, né? Porque ela tinha só um toquezinho de limão. E aí, pum, acabou a 7-Up. Saiu do Brasil. Depois de 20 anos, ela saiu em 70, 80, sei lá. Depois de 20, 30 anos, chega no Brasil uma bebida levemente gasificada com um toque de limão, que é o H2O. Que é um sucesso de vendas, que é a 7-Up. Se você pegar o rótulo, ela é a 7-Up. É a mesma receita. Mudou-se a percepção, a narrativa de venda. Entende? Então isso é legal, porque quando você para pensar nisso, cara, as pessoas compram a narrativa. Pô, se ela era xoxa e sem gás, não tinha gosto de limão e tudo mais, ela veio, tudo bem que veio numa época um pouco mais saudável, tá? Então se colocou-se na época certa, mas pegou-se essa narrativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas preferem Pepsi, o gosto da Pepsi. Mas todo teste cego que tem, no teste cego, a galera vai lá, escolhe Pepsi. Quando elas estão vendo qual bebida elas escolhem Coca. Pode procurar aí no Google, no YouTube, tem vários testes. Porque a área do cérebro que acende nesses testes, quando é a Pepsi, era ligada ao paladar. A área que acendia, quando elas estavam vendo a bebida, escolhendo a Coca, era ligada às emoções. Porque Coca é Natal, urso polar, família reunida. Pepsi é o quê? Pode ser? Mas assim, ela não conseguiu entrar na cabeça. Esse vermelho, esse marketing. Então, marketing não é uma guerra de produto, é uma guerra de percepção. Várias pessoas fazem tratamento capilar e tudo mais. A diferença entre você e eles pode ser seu currículo, pode ser seus anos de atuação, isso tudo é legal. Tantos anos de atuação, você faz cirurgia, né, cara? Você tá com a mão na massa, tipo assim, você não faz sempre só procedimentos simples, você faz procedimentos perigosos, entre aspas, né? Invasivos. Então, isso é legal de se levar, porque a pessoa leva um pouco mais de confiança. Mas a narrativa, no final das contas, por isso que às vezes você vê profissional que às vezes surgiu agora, fez uma faculdade mais ou menos, e está estourando de vender. Mas porque a narrativa dele é diferente. Então aqui, por exemplo, contextualizando tudo, aqui a gente tem um funil de WhatsApp. Então isso aqui, só para a gente entender, gatilhos mentais. Se você pesquisar na internet, tem vários gatilhos mentais. Então tem aquele gatilho mental de escassez, né? Só tem 2 vagas. Tem vários gatilhos mentais que você vai pegando as pessoas. Só que isso é muito interessante usar, porque, por exemplo, na medicina não se usa. Não se usa. Se usa quando se usa muito pouco. Então o que é? O de urgência, condição especial, escassez, somente para os X primeiros clientes, ou para tal horários na semana. Às vezes tem um horário que está mais difícil de marcar. Cara, por exemplo, a quarta-feira sempre fica vazio. Cara, então vamos tentar fazer alguma coisa, uma condição especial para a quarta e lotar a quarta. Fazer com que esse lado fraco se torne forte. Tem um exemplo que eu dei para um amigo meu que ele está fazendo isso. Toda barbearia fecha segunda. Sim. A dele está abrindo e fazendo preço promocional. Só que o barbeiro é o seguinte, você vai 1, 2 vezes,
você volta nele. Você vai sempre no mesmo. Ele está tentando formar novos clientes. Então, se ele cobra 100 e agora ele cobra 50 na segunda, esse é o custo de aquisição dele, de um novo cliente. Mas esse cliente vai ter uma hora que vai, ou ele vai só segunda, azar, estava fechado, ou ele vai numa terça, depois ele vai no sábado, depois ele vai na sexta, mas ele está trazendo um cliente novo. Entende? Olha como é que você joga contra o mercado. Então é bom ter uma interpretação dessa. Então tem gatilho de confiança que, para mim, seguridade é o mais importante no ramo médico, é um fator crítico de sucesso. Toda empresa tem que ter no mínimo isso. Né? E como é que você traz isso? Você traz uma prova social, é um pouco mais complexo no seu, né? Não pode ficar mostrando antes e depois, né? Mas você pode trazer um gatilho de comunidade, quantas pessoas já fizeram com você. Sim. Ou você colocar, sei lá, várias fotos de depois, você não tá colocando antes e depois. Ou são várias, eu tive uma ideia aqui agora, por exemplo, várias pessoas do antes. Você junta um tanto de careca, bota um tanto de careca assim. São mais de, sei lá, não sei quantas, vocês contam lá, são mais de 1.200 carecas em um ano. Cara, isso traz volume. Nossa, 1.200 pessoas já foram. Aí você coloca aquele tanto de careca, inclusive no Instagram, porque isso é legal. Isso é uma coisa diferente. Você não tá mostrando antes e depois, você não tá mostrando quem é, você tá mostrando só a careca. Entende? Então, às vezes é uma coisa diferente. Autoridade, entende? Então, mostrar experiência, big numbers, números, cases de sucesso, selos, isso tudo, você vai empacotando. Que aí do outro lado eu vou mostrar como é que você vai entregar isso. Reciprocidade, então às vezes você dá um brinde, dá uma carta, dá uma amostra. Tem um pessoal aqui, ó, no Concórdia. Pessoal, eles faturaram 10 milhões em 3 meses. Foi um case de sucesso do digital que teve. Tá? Sabe qual que é o produto de entrada deles? Quanto que era? R$7. Aí você fala, não, eles venderam pro Brasil inteiro. Mas não é. Começava aqui, ó. Começava com um funil aqui a R$7. Por exemplo, chegou o público, vendi um negócio de 7. Mas depois do de 7, ia para um de 197. Porque esse de R$7 eram 5 aulas só. Ensinando como você fazer uma coisa. Microdose. Aí você tem um micro resultado. Aí você fala, opa, consegui fazer. A R$7, agora eu vou pagar um preço justo. 197. 197. Ou consegui um resultado aqui. 397. O funil deles era muito grande. E a taxa de cada etapa do funil tinha uma porcentagem boa de conversão. Então tinha etapa que era 30%, tinha etapa que era 20%, 25%. Você ia formando e as pessoas iam gastando mais ao longo da vida. O LTV, né? Lifetime Customer Value, o tanto que eu gasto na sua empresa. Então essa questão de funil é muito importante, porque às vezes a gente entra com um ticket médio, às vezes um pouco menor, mas se a gente souber dar um trato com o cliente, você vai fidelizando ele, que cara, ele vai gastando mais com você. Só tem que ver o que ele faz. Quem faz preenchimento, provavelmente pode fazer um botox. Pode fazer um preenchimento capilar, né? Mas pode fazer um preenchimento no queixo? Sim. Alguma coisa do tipo. Entende? Então você tem que entender isso para você fazer sua curva e seu funil. Teve um endócrino aqui do Vila da Serra, ele falou, cara, os caras estão cobrando 1.200. Eu tenho que cobrar 1.200. Eu falei, você está com a agenda cheia de quanto tempo? O termômetro dele era 1 mês. Eu acho que com 2, 3 meses o médico está bem para fazer experimentos. Se ele está com 1 mês só, se você dá um passo errado no ticket, você pode pular para 10, 15 dias. Aí você entra numa bandeira vermelha. Então, o que acontece? Você estava com 1 mês, estava com preço... não vou lembrar. 600, 800 reais. Ele queria meio que subir mesmo o preço, porque aqui tá caro. Né? E aí, o que acontece? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Ele queria aumentar... ele era 800, ele queria para 1.200. Eu falei, nós vamos diminuir para 600. Ele falou, você é doido? Eu tô querendo ganhar mais. Mas o que acontece? Ao diminuir 600, ele aumenta a agenda dele para 2, 3 meses. Foi o que aconteceu. Só que é o seguinte, ele diminuiu o ticket médio, mas ele aumentou o LTV. Por quê? Na primeira consulta, ele já metia uma biopedância. Na segunda consulta no retorno, ele já entrava com um protocolo de soro. Ele não tinha, ele fez uma parceria. Então ele ganhava uma porcentagem daquilo. Além dos suplementos que ele já tinha. Então, o que acontece? Ele foi aumentando o nível de monetização dele na esteira dele. Ele foi aumentando a esteira de produtos dele. Entende? Então, resumindo, se ele pega aquele cliente não gastava 600 reais com ele. Em média, não. Ele gastava 1.000, 1.200, o valor que ele queria chegar, com a agenda lotada. Entende? Então, tudo é estratégia. Funil é isso, é precificação. Tá? Então, deixa eu que eu tenho TDAH, eu tenho que voltar aqui na questão. Então, aqui, a gente tem os gatilhos mentais de novidade, aí você mostra alguma coisa de tecnologia diferente, interface diferente, não sei. Solução simples, de muita ênfase, atendimento prático.
que acontece? Hoje em dia a gente tende a gourmetizar muitas coisas. E não é o melhor produto que vende, é o mais simples de entender. Então, às vezes, a gente... É o contrário do que tem que ser feito. Às vezes a gente cria firula demais no atendimento e a gente perde o cliente. Por quê? Hoje a gente não briga por tempo, a gente briga por atenção. Então, o que a gente vai entrar e ver aqui, todo momento que a gente aborda o cliente está respondendo. Igual, por exemplo, a apresentação. Olá, fulano de tal. Bom demais? Bom demais. Olá, sou... Até gira, eu deixo falar, eu peço que falem, tá? As meninas, quando elas ligam aqui, pode falar gira, pode falar sou, pode falar não sei o quê, não tem problema. Você está humanizando e, pelo contrário, você não desliga na pessoa que fala, ô moço, e aí, bom? Bom dia, eu vim aqui para falar disso e tal. Você não desliga na cara de uma pessoa dessa. Agora, se um robô te liga, olá, tudo bem? Aqui é a Ariane do iHub Empreendimentos. Eu queria oferecer para você uma oportunidade única. Essa pessoa você desliga na cara. Sim. Agora, e aí, José, bom demais? Como é que você tá, seu José? Sextou, hein, seu José? Eu tenho áudio aqui, eu mostro aqui para os meninos. Sextou, hein? Aqui, e aquele suplemento que você comprou, você só gerou boleto, você não vai pagar aí não, moço? Não, você tá perdendo uma oportunidade boa demais, senhor. Olha como é que fica muito melhor, muito mais convincente, sem não falar nada do produto ainda. Mas esse cara não vai desligar na minha cara. Entende? Agora, se eu for igual um robô... Então aqui as meninas já estão treinadas para fazer isso. Aqui é a Ari do Gami. Queria entender melhor por quê. Aí sempre tem, né? Geralmente é geração de boleto, ou a pessoa enfim, a pessoa te procurou no WhatsApp. E aí você vai entender o que ela quer. Ela vai falar, eu quero... preenchimento capilar, eu quero alguma coisa, fazer um tratamento e tudo mais. Você vai entender. Uma vez que ela te respondeu, você não tem que só responder o que ela perguntou. Ou que ela teve... eu queria entender o preço. Tá, claro, vou te passar o preço. Mas passa alguma outra mensagem aproveitando que você está acontecendo com ela. Que mensagem é essa? Tem alguma prova social que bate com o público-alvo? Por exemplo, ela já falou que quer alguma coisa capilar. Tá, no Instagram eu não posso mostrar. Mas eu posso mostrar antes e depois no WhatsApp. Eu posso mandar para o cliente. Entendeu? É uma coisa entre eu e o cliente e tudo mais. Então, assim, todas as clínicas que eu conheço mandam. No WhatsApp, tranquilo, tá? Tem algum especialista falando de aspectos técnicos. Então aqui, por exemplo, quando chega um suplemento, eu mando um médico falando. Porque eu tenho vários médicos falando do meu suplemento. Por que eu mando um médico? Porque ele tem mais credibilidade. Igual eu tenho o Gami para pele aqui, que é o que a gente está falando ali, ó, do Gami. O que acontece? Agora eu tô querendo gravar com uma enfermeira, porque saiu alguns estudos técnicos mostrando, embasando que o colágeno sim tem absorção no intestino, entende? Tem absorção no corpo. Porque antes eles falavam, não, colágeno não presta, você tomar, você tem, entendeu? Você tem que passar o creme, você tem que fazer... Não, tem alguns estudos lá de fora, uma enfermeira soltou, e ela bota os estudos de todo tamanho para quem vê. Eu tô querendo pegar uma enfermeira para trazer o Gami e falar a mesma coisa que ela. Olha aqui, na faculdade eu acredito, não tinha indícios que o colágeno era absorvido no corpo. Mas agora tem. Por causa disso. E aí eu coloco embaixo os estudos. Para quem quiser ir lá no Google, tem de todo tamanho. Se ela digitar igual está ali escrito, ela vai ter um acesso ao estudo científico. Entende? Então isso traz uma credibilidade muito grande para o produto. E aí a pessoa fala, nossa, bacana, hein? Aí você vai o quê? Aumentando o nível de confiança dela, de consciência, porque as pessoas só compram de quem elas confiam. Você não compra de ninguém que você está assim com o pé atrás. Você fala que é o preço, você fala que é não sei o quê, mas no final das contas ali é porque você não passou a confiança devida, tá? Então, fazer um briefing com cases de sucesso foi o que eu falei aqui, né? Enfim, às vezes no briefing você coloca de uma forma bem humorada, quantas carecas a gente já tratou. Aí você coloca lá um número e coloca umas 3, 4 carecas diferentes. Porque deve ter algumas... Diferentes. Aí você coloca umas carecas diferentes. Entende? E aí depois você coloca uns antes e depois. E aí você coloca quantos anos de mercado. Se você fazer um briefing assim, PowerPoint, Canva, igual esse aqui, ó. Esse aqui quem faz minhas apresentações sou eu. Cada um é de modelo. Eu que faço isso aqui tudo. Eu não deixo os meninos fazer nem nada. Eles fazem site, fazem tudo. Mas eu faço isso porque quando eu vou mexendo também, eu vou interpretando da maneira que eu quero. Então, enfim... Pega alguém e pede para fazer o Canva e tal, não sei o quê. Pronto, cara. É o portfólio aqui, ó, antes e depois que eu tinha colocado de exemplo. Ter texto pronto com vantagens competitivas. O que é isso? O que você tem além do seu concorrente? Isso aí a gente tem que entender, porque muitas vezes tem um negócio que chama nível de consciência do cliente. Acho que ele não tá fácil aqui não. São 5 níveis, mas eu vou simplificar. O que é nível de consciência do cliente? Às vezes a pessoa, ela não sabe nem que tem um problema. Aqui, ó. Às vezes ela não sabe nem que tem um problema, então ela está totalmente consciente.
tá começando a perder os cabelinhos aqui, ela não tá ciente que ela vai ficar calva. Entende? Tem pessoas que já estão conscientes do problema, cara, tô com um problema aqui. Só que as pessoas costumam o quê? Acostumar com o problema. O problema vem um dia, ela não consegue resolver na primeira fase, ela vai se acomodando com o problema. Esse cliente é o melhor de tratar, por quê? Você aumenta o problema na cabeça dele. Cara, olha só, isso é uma ideia pra você, hein? Uhum. Cliente começando a ficar calvo. Tipo assim, aí você coloca umas foligenzinhas, não sei. 6 meses depois, pum, quase, tipo, uma coisa bem forte mesmo. Você já fala, caramba, eu posso ficar assim? Entende? Porque o cara acha que vai demorar anos. Se o cara entender que em 6 meses ele vai ter que usar boné para ir no casamento, acabou. Ele vai marcar para ontem. É o senso de urgência. Quando você mostra isso na cabeça dele, cara, morreu. O problema é que as pessoas sempre vão adiando. Vou adiar. Quando você mostra que o problema dele pode ser muito forte, acabou. Por isso que você tem que entender o comportamento consumidor, que é a escola do marketing. Qual nível de consciência ele está? Ah, não, ele está consciente do problema e da solução. Então, por exemplo, ele já sabe que ele vai ter que fazer um procedimento. Não adianta ele passar aquele... Cara, você pode colocar isso. O minoxidil é um concorrente seu. Ele é um cara que, tipo assim, ele é um cara que segura um cliente seu. Quais são os problemas do minoxidil? Pontua lá no briefing. Porque o que está lá no briefing... Obrigado, Jardel. O que está lá no briefing você depois posta na rede social. Você pode colocar no seu site. Você pode colocar depois no e-mail marketing, que eu nem vou entrar aqui agora para você. Mas tem como você fazer, tipo assim, uns 10 e-mail marketing, mandar um por mês, para não encher o saco do cliente. Mas, cara, é aquele negócio, o cliente, ele precisa te ver pelo menos 7 vezes para adquirir confiança do você. Tem uma regra do 7 do marketing. Olha o negócio da FGV aí, olha o ponto de contato. Até 10 pontos de contato. 4 deles na FGV, inclusive, são e-mail. Então você não tem que ficar enchendo o saco no WhatsApp toda hora. Às vezes você vai disparar um e-mail, o cara vai abrir lá. Então, isso o legal dessas narrativas que a gente vai falando aqui é que você pode espalhar ela. Você joga no e-mail, na rede social, no WhatsApp, vira post, aí depois vira vídeo, você consegue fazer um Reels daquilo, acabou. E aí você tá com uma narrativa, sabe? Holística. Então, a pessoa tá consciente da solução, consciente do produto. Aí é que entra. Por quê? Ela tá consciente que ela precisa mexer no cabelo. Só que pode ser um minoxidil. Só que agora ela está consciente do produto. Tem um produto, olha, tem a... Como é que chama? Sem sério, o cabelo não é... Implante. Tem um implante, por exemplo, o cara vai ter que ir para implante já. Entende? Então ele está consciente. Quando ele chega nesse total aqui consciente, quer dizer que ele já pesquisou. Ou ele já provou, ele viu que o minoxidil já não dá mais, ele já tentou alguma outra coisa, ele tentou passar um shampoo que tem DNA de não sei o que, entendeu? Ele já tentou várias coisas. Esse cara é um cara um pouco mais difícil de converter, porque ele está mais calejado, ele estudou mais, ele passou por mais experiência, mas ao mesmo tempo, se você é um cara mais técnico às vezes, mas se você mostra para ele que vai resolver o problema, mostra que tem um preço legal, ele vai fechar. E essa questão de preço é muito complicada, porque preço é o seguinte, como é que eu vendo uma coisa? Eu te entrego alguma coisa que você está me dando mais dinheiro do que eu acho que vale que eu estou te entregando, e você me dá dinheiro, mas você acha que você está recebendo mais do que você está me dando. É um escambo. Então o cara sempre tem que achar que ele está levando vantagem. Lei de Gerson no Brasil. Entende? Principalmente aqui no Brasil. Ele tem que achar que ele está levando vantagem. Tá, Bruno, como é que eu configuro isso? Cara, aí eu não sei, tem que mexer no produto. Ah, você vai entregar tantas sessões, mas ao mesmo tempo você vai dar isso aqui, que não te traz muita energia, às vezes é automático. Você vai te dar, sei lá, um e-book de cuidados, cara. Você vai dar uma outra coisa, vai dar outra coisa que no combo o cara vai falar, porra, não, vale a pena. Olha o tanto, a quantidade de dinheiro que eu estou dando por tanto de coisa que eu estou recebendo. Às vezes um retorno a mais. Não, mas a galera não tem retorno depois de 6 meses. Aqui você tem retorno de 6 meses. Mas será que o retorno de 6 meses eu não posso vender mais alguma coisa? Entende? Ele já não está preparado para eu vender outra coisa? Entende? Que às vezes nem é você que vai falar, já é ali a experiência começa na recepção. Entende? Isso é funil de venda. Tá? Então, agora vamos voltar aqui, senão a gente não sai nunca, né, Jardel? Ainda dá, estamos no tempo aqui. Então, beleza. Aqui é uma outra apresentação. Por exemplo, fala não sei o que, tudo jóia, tudo bem contigo? Bom demais, não sei o que. Diegão do iHub aqui. Como posso te ajudar, meu amigo? De antemão, já estou te mandando um vídeo PDF de 3 minutos falando sobre produto e serviço. Pum, você já adianta e já manda alguma coisa. Entendeu? De preferência em preço,
De preferência só assim, ó, pra... Lembra sempre, eu tenho que mostrar a solução para a dor dele. Então, se eu sei, isso aqui é muito... É porque, o que acontece? Isso aqui são campanhas de WhatsApp. Então, eu já sei o que eu mostrei para o cliente, ele teve interesse e entrou ali. No caso de você, se o cara vem e você não sabe se é implante, se é botox, se é não sei o que, não dá para fazer isso. Entende? Mas se você sabe para que a pessoa está vindo, você já adianta um caminho. Por quê? Você sempre está tentando aumentar o nível de consciência dela, que você tem o melhor produto ou serviço para a dor, necessidade e desejo. E ao mesmo tempo, você tem que diminuir a curva de objeção e dúvidas. Que ele está com várias dúvidas e objeções na cabeça, nem sempre ele vai te falar. Então você tem que ir quebrando elas aos poucos, porque aí você vender. Se você quebrou todas as objeções, se você tirou todas as dúvidas e aumentou o nível de consciência dele, mostrando que você tem o melhor produto para a dor dele, acabou. Ele vai comprar na sua mão. Se ele tiver uma objeção de preço, é o que você tem que quebrar, tá? Que aí começa a entrar aqui embaixo, ó. Maiores objeções. Geralmente as maiores objeções são só duas. Preço e confiança. Preço, você faz um comparativo com concorrência e uma imagem. Por exemplo, você pode fazer o preço... preço cobrado no mercado. Você coloca uma imagem mesmo. Versus. Cara, você coloca de um lado e do outro. Um é... aqui tem. Não é bem versus não, mas você pode colocar um versus no meio. Você mostrando o que o seu tem e o que o concorrente tem. A diferença de um para o outro. Provavelmente eu tinha aqui, mas agora eu não... Mas enfim, você divide a tela no meio, você coloca versus. Um versus outro. Eu tenho um aqui, ó. Você coloca um aqui e o outro aqui, versus. De uma maneira assim. Então você coloca o seu, a sua clínica e concorrência. Só que o que acontece? Aqui você vai colocar concorrência, ó. Você vai colocar o protocolo de não sei o que. E mais não sei o que, acabou. E o valor. Aqui você coloca o seu valor, pode ser o mesmo, ou pode ser um pouco mais barato. Só que o que acontece? Você vai colocar um tanto de coisa que você entrega mais. Entendi. Pum. Pra pessoa bater o olho e ver. Porra, não é mesmo, hein? É igual quando a gente vai oferecer produto aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu estou oferecendo 3 produtos. É o mesmo curso. Só que um aqui, ó, só vem o marketing de viralização. O outro vem todos, olha a diferença. 397, 597. Então aqui, quando a pessoa olha, ela fala, será que faz sentido eu pagar, sei lá, R$200 a mais para ter isso tudo? Entende? Eu explico o que é cada um aqui em cima, né? Mas será que vale a pena? Então aí vai da pessoa. Então, quando você dá isso por imagens, você torna a parada mais palatável. Entendeu? Em relação a preço. Teve um cara que veio aqui, eu acho que eu te passei o vídeo do chopp. E chopp é mais caro. E aí eu falei, cara, coloca chopp versus cerveja. Chopp. Barril totalmente... É uma coisa mais... Não é mais gourmet, é mais chique, né? É uma coisa mais chique, sofisticada, né? Que você vai colocar o chopp lá, não é pasteurizado e não sei o que, e você vai colocando. E aí, beleza, cerveja. Você tem vasilhame, você tem que colocar gelo, tem desperdício, porque esquentou a cerveja ali, você perde, entendeu? E aí você vai colocando, aí você tem que ficar carregando 3 caixas de cerveja em um barril de chopp, entende? Então você vai colocando só as coisas ruins, e o outro você pontua as coisas legais. Só que o mais importante, quando a gente foi fazer a quebra de preço, a gente descobriu que, quanto que tava já? Deu 4,72? Era 4,72. Resumindo, a gente pegou 50 litros, dividiu por 50 e fez o preço de uma garrafa de 1 litro. Depois a gente dividiu por 3, que é mais ou menos o valor da latinha. Quando a gente foi ver, o preço do chopp dele tava do valor da latinha. Olha. Tipo assim, ele achava que era mais caro e não era. Entende? Quando ele criou essa narrativa, cara, ele pode pegar um chopp e colocar uma latinha assim, abrir, a pessoa vai estranhar, né? Porque o cara tá pegando um chopp com a latinha. Ele fala, não, o meu chopp é o valor da latinha. É o mesmo valor. O que você prefere? Você ter um barril na sua casa, né? Ou você comprar um gradado de latinha, um gradado de garrafa, ter problema, ter que gelar, entendeu? Então assim, ele foi entendendo aqui, ó, que é a quebra de preço. Ancoragem de alguma coisa, de alguma matéria-prima, entrega, vantagem competitiva. Então você pode ancorar, eu uso a substância tal, ou, entende? Não sei, no seu caso é muito difícil, porque você, né? Mas você tem que tentar descobrir alguma coisa para você poder ancorar o preço também. Não, igual por exemplo, eu já vi um pessoal de cirurgia, ele fazia endoscopia, ele colocava balão para emagrecer. Balão para emagrecer via endoscopia. Sim. Então não era invasivo. E aí o que acontece? Eu acho que o ticker era de 8 a 12 mil. Só que o que era legal dele? Ele tinha direito a nutricionista depois.
e tinha direito a uma visita na casa da pessoa. Entende? Isso foi o que ele colocou. Igual no transplante capilar também, você pode fazer o transplante capilar sem raspar a cabeça, que é o fio longo, por exemplo. Aí fica um diferencial, né? Que de repente você pode ancorar um valor maior por essa opção. Sim, O que você acha? Pode. Você cobrar um pouco a mais. Sim. Se aumentar o ticket médio. Exatamente. Você pode, aí você tem que testar quanto a mais a pessoa pagaria para isso. Entende? Para ela não precisar raspar a cabeça. E aí você coloca. Entende? Porque quando você coloca uma pessoa com a cabeça raspada, pega mais. Olha, aqui funciona, aí você coloca o cara com a cabeça raspada, o procedimento normal. Procedimento fios longos, pessoa normal. Ah não, você não vai me dar nada. Aí é você que sabe, se você está disposto a raspar a cabeça e tudo mais, né? Aí eu acho que não pode ser uma diferença tão grande, mas é alguma coisa. Isso aí você pode fazer no dia da consulta, que é o que a gente chama de upsell. A pessoa já fechou, depois que ela fechar, você fala, ó, a gente tem essa opção aqui. Só que aí você tem que mostrar careca. Não deixa ela imaginar. Mostra uma pessoa careca e mostra assim, ó, essa foi uma pessoa que fez normal. Essa foi uma pessoa que fez o fio longo. Porque a pessoa vai ver ali e ela vai ver, não, eu não vou precisar. Ela vai ver. A gente sabe raciocinar, mas quando o ser humano não vê, gente, muda. É o que muda, entendeu? E aí a gente tem a objeção de confiança. Então você tem que evidenciar suas vantagens competitivas. Você tem que mostrar que você faz cirurgia, que você está lá no campo, que é uma vantagem competitiva sua. Você tem que tangibilizar suas soluções. É isso que a gente está falando aqui. Entendeu? Desenhar, cara. Tem que desenhar para o cliente ver, para ele poder entender e absorver, para bater no emotivo dele. Entende? Despertar a compra por impulso, justamente isso. Quando o cara vê isso, e principalmente no antes e depois, que eu acho que é o mais forte, né? Quando a pessoa está na clínica, é o principal, é a maior chave dos fechamentos. A maior, não a melhor. Porque a gente viu ali que quase metade do faturamento, mais do faturamento, porque 45% é no primeiro contato com o médico. Os outros 55% é a equipe comercial, não é o médico. Entende? Nesse case que a gente tem da FVG aqui, por exemplo. Não acredita versus acredita. Então, essa questão da confiança, tem um negócio chamado storytelling, que é criar narrativas, tá? Quando você conta a sua história, a pessoa não acredita. Depois que você conta ela acredita. Então, tipo assim, antes ela era meio cética. Ao contar a sua história, como assim contar a história? Às vezes eu mostrar um briefing, às vezes eu mandar um e-mail, e aí depois ela vir no consultório, na hora de fechar ela, um consultório, entendeu? Nada impede antes da pessoa vir, você já disparar um e-mail para ela. Pra ela já vir, às vezes, um pouco mais preparada. Tem gente que não vai ver. Tem gente que vai chegar, eu vi o e-mail que você mandou, achei legal aquilo ali, hein? Já dá brecha para você poder vender para ela. Entende? Ela vendeu, ela tem retorno. Antes do retorno, por que não mandar 2 e-mails? Cara, é automático, só dá trabalho para fazer o primeiro corpo do e-mail. Depois que fez, tem ferramenta que te espera automático. Você vai colocar lá, todo dia 10 dias depois que o cliente veio, dispara. Você vai botar lá no CRM que ela veio, que é o seu controle, e aí depois de 10 dias ela vai disparar automático para o cliente. Você não tem nem que lembrar. Entende? Então, essa automatização é legal, desde que você sabe trabalhar copy. Essas questões aqui. Por exemplo, reativação. Cara, cliente, você chamou ele uma vez, ele ficou de marcar consulta, não respondeu. Chamou a segunda vez, aí ele leu e nem respondeu. E o que faz com esse cliente? Né? Cara, você pode, tem várias maneiras, né? Você pode mandar uma isca digital, você pode mandar um e-book, você pode mandar alguma coisa. Nesse e-book você mostra o antes e depois, você pode mostrar os problemas ligados à calvície. Esses são os problemas ligados à calvície. Alguma coisa que informe rápido, com imagens, vídeos, entende? Rapidamente. Mas ao mesmo tempo se aumente o nível de consciência, mostrando que vocês são a empresa certa para sanar a dor dela. Entende? Então o e-book a gente tem muito exemplo aqui, ó. Aqui, ó, e-book, eu tenho um e-book aqui, ó, que quando eu entro nele, por que eu falei vídeo, que é legal? Aqui, ó. O meu e-book, se você clicar, que é o e-book que eu vendo esse e-book. Só que o que acontece? A pessoa vai vindo aqui, olha como é que ele é diferente, eu vou explicando. Só que ao mesmo tempo, quando eu vou explicando aqui, ó, tem vários vídeos que mandam pro meu Instagram, onde eu explico de outra maneira. Olha lá o negócio que eu falei. Então, o que acontece? Eu vou aumentando o nível de consciência dela, não só por texto, mas por vídeo também. Esse é um material que eu uso de isca também. Entendeu? Isso é bacana. E ninguém faz.
Ninguém faz. O do e-book ninguém faz. Principalmente com vídeo. Porque aí você joga ele pra sua rede social. Entende? Aí você já arruma... Porque se ele viraliza, isso é ótimo. As pessoas vão começar a seguir você e tudo mais. A gente deu trabalho pra fazer o e-book, dá um puta de um trabalho pra você entregar alguma coisa que tipo assim, a pessoa fala, caramba, isso aqui agregou. Entende? Mas depois que feito, é igual e-mail marketing. Depois que feito, você só dispara. Entende? Então, Então a gente tem aqui, ó, saiu no jornal, então, por exemplo, saiu alguma reportagem, são coisas que a gente utiliza para reativar o cliente. Convite VIP. Então, às vezes, você vai fazer... Pega aquele tanto de cliente que ficou de fechar e não fechou. Tenta arrumar um coquetel, fala que vai entregar alguma coisa, fala que vai fazer o dia do não sei o que grátis. Para a pessoa ir lá, entendeu? Você separa o material, às vezes tem um material que está vencendo, você vai fazer alguma coisa, ou você vai fazer uma coisa simples, sabe? No rosto e tudo mais. Mas você vai entregar uma experiência. Mas você não precisa mandar para quem já está comprando muito na sua mão. Manda para a galera que estava indecisa. Faz eles irem lá. Mas quando eles irem lá, vocês entregam a experiência, mas ao mesmo tempo você deixa cheio de gatilho para eles fecharem algumas coisas. Já bota umas promoção em alguns lugares e tudo mais. Você já cria um movimento propício para você chegar e falar, ó, esse evento me custou X. Tá, mas se eu fechar um negócio desse, eu pago ele. Pô, acabou. Meu objetivo é nesse dia tentar fechar um negócio. Fazer o experimento. Deu, não, fechei 3. Opa, eu vou fazer o day não sei o que de novo. Entendeu? Porque você tem que lembrar que você não tá dando uma coisa para as pessoas. Cara, você tá pegando o tempo delas. Às vezes é muito mais caro. Então, por exemplo, às vezes eu tô dando um procedimento que por pessoa vai me custar R$100. Estou chutando aqui. Cara, mas e o tempo dessa pessoa que pegou, ela deslocou até aqui? A atenção que eu vou ter dela de 1 hora. Eu tenho 1 hora para vender para ela, cara. Por R$100 eu acho que vale a pena. Que é um custo de aquisição de cliente. Entende? Faz sentido, tá? É o exemplo do Concorde aqui. Era R$7. Você acha que R$7 ele vendia pela internet e ele lucrava? Ele gastava às vezes R$15 para vender um produto de 7. Só que ele estava aumentando o mailing dele lá, pum, 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 pum. E como ele trabalhava bem o funil dele, ele sabia, olha, disso aqui tantos por cento eu vou converter para a segunda parte. Então faz sentido eu ficar no prejuízo aqui, porque aqui o ticket é muito maior. Aqui de 7 vai para 197. Só que de 197 eles vão vir dessa base de 7. Entende? Então fazia sentido, ele não tomava prejuízo. Entende? É estratégia. Promoção direta com foto. Então às vezes você vai tocar uma foto para ela, é o dia da promoção mesmo. Esse é o dia da molar. Vou correr o risco de tomar um bloco no WhatsApp. Mas eu vou mandar uma promoção numa imagem. Numa imagenzinha eu já coloco a promoção, antes, depois, não sei o que eu vou entregar. É um tipo de estímulo. Ou senão você manda brincando pro cliente, compra aprovado, ou você tá com o boleto em aberto. Ah, ele vai ler na hora, ele vai abrir. Só que aí você brinca, não, seu boleto tá aberto, não, calma. Mas aqui, eu vim brincando aqui, mas olha esse vídeo. A pessoa vai ficar curiosa. Aí no vídeo foi um vídeo, tipo assim, de uma careca, pum, com página mágica, que cabelão e tal, não sei o que, e a pessoa falando, por exemplo, um depoimento. Cara, eu vim aqui, eu já tinha passado em 2 lugares, não deu bom, e aí eu, boné pra lá, boné pra cá, e era eu, não era eu e minha mulher não, era eu e meu boné. E hoje, graças a Deus, não existe mais boné, aposentei. Aí o cara julgando o boné assim, ó. Matou a pau. Entendeu? Então assim, isso, Bruno, dá trabalho fazer uma prova social dessa, mas tá, beleza, escolheu esse material. Cara, você não vai usar ele uma vez. Você tem que saber usar ele no seu funil. Entende? Então esse negócio que eu tô correndo igual dessa enfermeira é por causa disso. Eu tô custando a conseguir. Depois que eu conseguir, eu vou usar ela. Eu vou postar no Instagram. Mas não é isso. Eu vou mandar no meu funil de WhatsApp aqui, eu vou ter aqui para quando as meninas chegarem e mostrar que não, olha, tem alguns estudos, você pode pesquisar, colágeno é efetivo, é eficaz, entendeu? Enfim, bem-humorado, esqueceu de mim, você pode brincar com o sextor, você pode mandar um vídeo do Madeirite, aí é um pouco mais desafiador você brincar com o cliente dessa maneira, mas a gente tem que lembrar que é uma rede social, tá? Apesar do WhatsApp a gente ser muito de negócios, não deixa de ser uma rede social. Todo mundo entra no WhatsApp para ir num grupo de vez em quando, para rir de alguma coisa, tá? Igual mesmo no Instagram. Então no Instagram hoje, o Instagram substitui a TV. O YouTube, o TikTok. Então, as pessoas que estão melhor lá é quem posta coisa motivacional, coisa bem-humorada, coisa de afetividade, de vulnerabilidade. Por quê? As pessoas estão atrás disso na TV. Elas não estão através do documentário, de como não sei o quê. Não, não estão. São dados. Então, como eu sou um cara de dados, eu tenho todos os dados. Eu mostro assim, bizarramente. Então,
Se a gente for ficar tentando brigar com a ferramenta, a gente nunca vai descolar, a gente nunca vai. Porra, é slide para... Aqui, ó. Foi feita uma pesquisa com todas as gerações. 28% querem ver vídeos de humor, 28% assistir vídeos de temas diversos, atualizar de notícias do momento, procura entretenimento. É bizarro a porcentagem entre todas as gerações que procuram esse tipo de coisa. As pessoas acham o TikTok e o Instagram uma rede divertida. O WhatsApp é essencial, YouTube é essencial, mas olha só, o Instagram e o TikTok, divertida. Facebook tradicional, está quase perto de ultrapassada. Isso é de geração. Então a geração Z para baixo já não usa mais Facebook. Eles vão morrer ali, infelizmente. Entende? Então tem mais alguns anos, mais 10, 15 anos. Não vai ter mais depois disso. Mas tem o TikTok que tá vindo aí, tem o TikTok, o Instagram. Então assim, quando você vai começar a ver as pesquisas de mercado mesmo, questão de números, cara, você fica doido, que as pessoas querem ver isso lá. Tinha umas outras pesquisas que não tá aqui nesse não. Mas enfim, vamos voltar aqui que é mais importante, do funil. E aí, só para terminar, tem as maiores dúvidas e o aumento de consciência, que é aquele negócio que eu falei, que é vender, né? Você quebrar a objeção, tirar a dúvida. E aumento de consciência. Ah, Bruno, como é que eu faço esse negócio das maiores dúvidas? Cara, tem um negócio que chama FAQ, perguntas frequentes. Você pode mandar para o cliente. Eu não sou um cara que entra em FAQ. Quando eu fiz meus primeiros sites, eu não coloquei FAQ, eu levei ferro. Porque depois que eu fui medir minha página, a maior parte dos cliques estão em FAQ. Então a gente, por exemplo, qual são as 5 maiores dúvidas do seu cliente? 5 maiores erros. Erros é legal, porque a pessoa acha que está fazendo certo, você vai lá e corrige ela. Aí quando você mostra que ela está errando, você gera uma confiança nela, um senso de confiança. Quais são as 5 maiores informações que estão no mercado hoje? Quando eu pego os 5 mais que eu gosto de falar do mercado, cara, eu abro um leque de muita informação. E isso o time comercial ele tem que ter. Então, maiores dúvidas quando a gente fala de serviço é tempo de execução, recuperação, preparo, como funciona, validade, experiência. Provavelmente todo mundo que vai fazer um negócio na cabeça, se ele não pesquisou, ele quer saber. Mas quanto tempo que dura o procedimento? Quanto tempo que eu fico de careca? O que é? Cara, se você consegue fazer isso de uma maneira fácil do cara visualizar, você já pega a atenção dele. Você pegou a atenção dele no preparo, você aproveita para se vender. Aproveita para mostrar. Aqui a gente já trabalhou com tantos mil carecas, entendeu? Carecas aqui nunca mais. Vai brincando com isso aí de uma maneira que o cara chega e fala. Ele cria aquela liberdade com a marca de vocês, entende? Esse é o maior case de sucesso de todas as marcas hoje que estão despontando, é criar esse senso com o cliente, essa liberdade com o cliente, tá? Tem uma empresa que chama Duolingo. Duolingo. Duolingo já ouviu falar? Sim. De línguas, né? Isso, Duolingo é uma empresa que, se não tiver capital aberto, vai abrir daqui a pouco. Então, assim, é uma empresa muito forte, né? Oxi. Sim. Aí, é uma empresa institucional, né? Aí a gente entra no Duolingo e a gente vê isso aqui. Nós estamos falando de uma empresa grande. Sim. 11 milhões de visualizações. Ele está gigante no TikTok. Olha só. Só esse vídeo. Entende? Enfim. Olha a comunicação como é que está em relação ao cliente. Tem que ser isso mesmo. Porque se ele não fizer isso, ele não vai hypar no TikTok. Ponto. Ele está deixando de entregar o que ele entrega? Não. Você só tem que... Justamente por isso que você tem que entender o cliente que está chegando em você. Se é um cliente mais velho e tudo mais, você tem que agir com mais pudor, ótimo. Agora, se não é, cara, vamos abrir um pouco mais de espaço, vamos ficar mais relax, vamos ficar mais tranquilo, Vamos não atualizar para incêndio. Ó, tô finalizando o funil aqui já. Aumento de consciência. Isso aqui é legal depois vocês verem, que é bom que vai ficar gravado. Dor versus problema real, aquele negócio que eu falei com vocês, lembram? O do boné, que você já chegou e deu de exemplo. Tenta trabalhar isso. Qual que é a dor dele? Beleza, ele tá perdendo o cabelo, mas qual que é o problema diário dele? Você não falar só do boné, por exemplo, você fala de outras coisas. Sim. Às vezes é uma entrevista de emprego, ou às vezes não, são pessoas mais velhas, por 40 anos, geralmente já estão empregadas, já estão estáveis e tudo mais. Tá, mas o que um cara desse tem de problema? Socializar é muito importante, entendeu? O cara às vezes não sai no final de semana e tudo mais, sabe, com os amigos, não sei. Tenta buscar mais isso para saber, para vocês evidenciarem na hora de vender.
convive com a dor e abomina a dor. Então ele já convive com a dor. Você já sabe que sempre deve chegar o mesmo caso. Ah, não, teve uma hora que eu não aguentava mais. Porque qual que foi a parte que ele virou a chave? Tenta entender, porque quando você entender isso, você vai usar contra os outros que ainda não viraram. Quando você virou a chave, só por curiosidade, chegou e falou, não aguento mais. Foi sua mulher? Porque se for uma mulher, vocês têm um outro público aí para vender. Você tem que vender para mulher. Porque a mulher vai encher o saco do cara, entendeu? Então, olha só que legal, todo mundo andando de mão dada, um casal, 3 casais andando na rua, viajando, 2 mulheres felizes, 2 caras cabeludos, e uma mulher com a cara meio triste assim, e um careca. Acabou. Você quer ser o careca da turma? Brinca com isso. Isso é uma brincadeira, todo mundo riu. Mas é sério, porque se você levar isso pra mulher, a mulher vai chegar e vai falar, você tá vendo isso aqui? Você é a porra do careca da turma. Entendeu? Tipo assim, isso é legal, porque é engraçado, você pode usar no WhatsApp, você pode usar em tudo quanto é lugar. Mas bate numa dor. Abomina a dor. Você tem que fazer que ela não consiga ficar mais com aquilo. Ele já convive com a careca. Ele não precisa conviver. Só que você tem que mostrar outros aspectos. Entende? Antes e depois. E desejo natural para desejo visceral. Desejo natural para visceral é aquele negócio. Eu tô desejando. Mas o que me faz levantar da mesa? O que me faz pagar o Pix? Pagar o boleto? Passar o cartão? Então isso é a parte que é legal. Você mostrar que você está entregando muito mais do que ele está pagando. Então, por exemplo, às vezes você vai dar, não sei, cara, bota um creme lá, bota não sei o quê, não sei, tenta entender o comportamento dos caras, você incluir algumas coisinhas que, tipo assim, no final das contas, às vezes vai aumentar R$50 ou R$100 seu custo, mas às vezes vai fazer diferença para você aumentar a operação. Isso só vocês vão saber identificar para poder embutir lá. Mas vocês têm que entender que vocês estão embutindo para ajudar a fechar. E às vezes vocês não precisam fazer isso no pacote inicial. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A pessoa entra na página de vendas nossa aqui, ela é normal. Só que tem um negócio aqui que a gente faz, é que se o cliente não comprou, depois a gente manda ele para outra página, que é a página do kit extra. Com o kit extra ele vai pagar mais R$29 e vai ganhar um produto de R$197. Entende? Então o cara que estava com conta de preço, cara, ele vai pagar R$230 e vai levar 2. Então, na verdade, ele está levando por 115. Aí ele levando vantagem. Eu posso fazer isso no meu produto. O que vocês podem fazer no produto de vocês para pegar aquela galera que a gente fala que chegou até o fundo do funil e não comprou? Ou que está lá travada no meio do funil? Aí você sempre tem que ter esse pacote diferenciado. Você vai incluir algumas coisas ali e vai falar, não, agora, entende? Agora o negócio ficou bom para você. É o máximo que eu consigo fazer e se eu fosse você aceitaria essa proposta. Porque se eu estivesse no seu lugar, eu aceitaria. Entende? Porque nenhum lugar do mercado vai te oferecer isso. Aí o cara fala, não, ali estava R$200 mais barato, mas peraí, olha o tanto de coisa que ele está entregando aqui. Entende? E lembrando que sempre essas coisas que você for empurrar, se você conseguir depois monetizar, melhor ainda. Tá? Põe a cirurgia de palco.